Essa manhã, na verdade ontem, a gente estava conversando sobre essa questão da ministração e definindo algumas coisas, e eu acordei com esse pensamento, né, de trazer novamente para a igreja uma mensagem que havia sido pregada, ministrada durante o ano. Foi algo que veio forte pela manhã cedo, assim que eu acordei. Estamos já, completamos um ano, e eu tive o trabalho de contabilizar, foram 40 ministrações, né, desde que iniciamos. 40 palavras, 40 temas que nós tratamos, eu particularmente, fora as pregações que tiveram aqui, o Renato, a Débora. Mas fizemos ali uma pequena pesquisa de público, eu e a Débora, e a votação foi unânime, e a gente definiu trazer essa palavra novamente, que é a palavra da generosidade. Eu acho que, acima de tudo, ela vem ao encontro, né, do que nós estamos vivendo nesse momento, especialmente com a nossa campanha de Natal. Quem assistiu o vídeo? Quem não assistiu vai assistir no final. Sessão da B-Church. É importante isso. Tem sido uma repercussão muito positiva, tem sido muito bom. Mas a gente decidiu trazer essa palavra porque ela vem realmente ao encontro desse momento que vivemos, que é o momento do Natal, do final de ano, né? E de alguma forma isso preenche algumas demandas nossas, né? A gente tem isso dentro do nosso coração, né? Parece que esse momento de final de ano nos traz um sentimento maior de generosidade, não é verdade? Alguns atribuem isso ao tal chamado espírito natalino. Nós conhecemos um outro espírito, né? Muito mais poderoso e muito mais capaz de gerar e de mudar e de nutrir em nós algo tão maravilhoso que é a generosidade, que é o Espírito Santo. Amém? De qualquer maneira, vamos falar sobre isso mais uma vez. Você que já escutou essa palavra, né, espero que seja mais uma vez ministrado, mas você que não escutou ainda, quem tem ouvidos que ouça. Amém? Bom, nós começamos falando em Eclesiastes, no capítulo 1. Aliás, no capítulo 11, no versículo 1, existe essa passagem: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No Antigo Egito, haviam 3 estações muito bem definidas e que, de uma forma clara, elas regiam a agricultura nesse país muito próspero, nessa nação, na verdade, muito próspera, muito fértil. Existia a estação das cheias, onde o rio Nilo, na medida que ele subia, né, o seu leito, ele chegava a avançar até 8 metros de altura, o nível do rio. E, obviamente, invadiam o solo árido, aquele solo seco. Havia uma outra estação onde o rio voltava para o seu leito natural. No final dessa estação, quando havia praticamente um espelho d'água, era um momento em que as pessoas lançavam as sementes, né, nesse solo ainda úmido, com esse pequeno espelho d'água, e colocavam então os animais para pisotear esse solo, de maneira que a semente fosse aprofundada. Na medida que, na última estação, quando voltava totalmente a água e essa semente germinava, crescia, o trigo era colhido, moído, então feito o pão. Provavelmente Salomão, que escreveu esse texto aqui de Eclesiastes, ele deveria talvez estar fazendo menção a esse processo. Lança teu pão sobre as águas, fazendo uma certa analogia, provavelmente, a esse sistema de agricultura. Mas, com certeza, ele estava querendo ensinar algo por trás desse processo natural de semeadura. Aliás, nós já vimos aqui que o uso de figuras naturais era uma forma comum de ensino, tanto no Velho Testamento, bem como no Novo Testamento. Jesus mesmo usou como metodologia de ensino, vimos isso, né? Histórias
que olhem para os pássaros, olhem para o céu, uma linguagem que fizesse sentido para as pessoas, que pudessem trazer o que era espiritual para um plano mais natural, mais palpável, mais compreensível. Deus fala para Abraão, né? Olha para as estrelas, olha para a areia do mar, da praia, os grãos da areia. O que ele estava querendo dizer isso? A plenitude, a grandeza da obra que eu estou para fazer contigo é desse tamanho, é desse tamanho. Uma dimensão das coisas. Na verdade, Salomão segue o texto falando de mais questões naturais. Se você seguir ali os versículos 2, 3, 4, ele fala sobre nuvens que derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore, no lugar que ela cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. Enfim, tudo que questões naturais. Mas o que é praticamente consenso entre os chamados estudiosos da Bíblia é que Salomão, ele estaria, na verdade, ensinando algo muito maior, algo mais profundo do que simplesmente um método de agricultura, um método de cultivo, e muito menos querendo lançar algum tipo de superstição. Dá 7 pulinhos na onda e você vai ter bênção. Você lança teu pão e você recebe de volta. Sabe, alguma superstição assim? É óbvio que não. Obviamente que o homem mais sábio do mundo, o homem mais, não só do mundo, mas de todos os tempos, com certeza estava lançando um conhecimento, lançando um conceito muito maior do que isso. E o consenso é que o tema trata de generosidade. Até porque, se você parar para pensar, lançar o pão sobre a água, a menos que você queira cevar ali o teu pescador, não faz sentido nenhum. Não tem qualquer razão para isso. Parece até um ato inconsequente. Você ter um pão, você ter algo e lançar. Algo despropositado, se a gente parar para pensar no sentido literal mesmo. E ainda mais imaginar que algo que é lançado na água tem alguma forma de retorno. Não faz sentido se você lê essa mensagem de maneira literal. Absolutamente. Soa até como desperdício. Bom, o que a gente precisa olhar aqui é com um pouquinho mais de atenção, se a gente já imagina que tem algo maior por trás. Quando eu vou começar a estudar uma palavra na Bíblia, um tema, eu gosto de usar um princípio que é o de aplicar o antônimo dessa palavra. O contrário de generosidade é, por exemplo, avareza, egoísmo, mesquinhez, ganância e miséria. Percebam que, aparentemente, o final de todas as coisas, o que contrapõe completamente o conceito de generosidade é exatamente a miséria. O ponto extremo, o oposto exato, termina na miséria. E aí você já começa a abrir um pouco mais o teu horizonte a respeito disso. Sabendo que a ausência de generosidade, assim como a ausência da luz gera as trevas, a escuridão, a ausência de generosidade gera, portanto, miséria. Se você lê e relê o texto que nós vimos agora, de Eclesiastes 11, à luz desse conceito de generosidade, nós começamos então a ter uma outra perspectiva. Se eu começo a ler, lança teu pão, que a seu tempo você colherá, você receberá, você começa a brincar, digamos assim, com essas palavras, porém, aplicando esse conceito, você começa, na verdade, a entender diferente. Porque, na verdade, ser generoso, hoje, principalmente, parece até meio tolice. Parece até bobeira. É o contrário.
Você tem que ser esperto. Você tem que ter o teu. Ser generoso, muitas vezes é sinônimo de... A gente chama aqui em Irati de tongo, né? Assim como lançar o pão sobre as águas. Parece uma tolice. Parece uma coisa boba. Ser generoso é como lançar o pão sobre as águas. É uma coisa sem sentido. É algo que só um bobo faria. Porém, eu percebo que ele aponta, na verdade, para um sentido, na parte B do versículo, um sentido de recompensa em si. E é o ensino que eu vejo Salomão aqui falando, está exatamente nesse ponto. Eu creio que o ensino por trás, o princípio de ensino por trás do que Salomão escreveu, é que a generosidade gera recompensa futura. Até aí, tudo bem? Na verdade, se você for analisar a Bíblia como um todo, toda a Bíblia, ela aponta nessa direção. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será saciado, dessedentado. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecemos. E assim vai. Várias passagens em que nós percebemos realmente um conceito, um princípio de recompensa pela generosidade empregada. Você veja ali em Provérbios 22, fala inclusive que a generosidade ela é citada como bênção. Quem é generoso será abençoado. Olha que amplo espectro de recompensa. É muito grande o espectro quando eu digo que eu serei abençoado. E aí cai um pequeno problema de novo. Porque quando a gente começa a focar nesse conceito de recompensa, pode-se, muitas vezes, comprometer o princípio todo. E quando nós olhamos também para um entendimento de que, para sermos generosos, nós precisamos também termos, antes de mais nada, recursos. Ou seja, a premissa para eu ser generoso é ter algo. Não é esse o sentido que você naturalmente pensaria? Para eu ser generoso com alguém, eu preciso, antes de mais nada, ter. Não é verdade? E, principalmente, ter o quê? Recursos financeiros. Para dar o que eu tenho de sobra. Eu já ouvi assim. Eu queria muito ajudar. Mas agora eu não posso. Porque eu estou meio quebradão. Eu queria até contribuir, mas não vai dar. Porque eu agora não tenho condições. Quando eu tiver R$1.000, aí sim eu vou fazer. Aí eu vou ajudar pessoas, eu vou ser generoso. Porém, a pergunta não deveria ser o que você faria com os R$1.000 ou os R$10.000 que você ainda não tem. A pergunta é, o que você é capaz de fazer com os R$10, talvez, que você já tem? Aliás, vocês conhecem aquela história dos dois amigos conversando? O cara chegou para ele assim e falou assim, olha, eu sou um cara muito generoso. O cara é mesmo. Eu sou. Então quer dizer que se você tivesse, o amigo começa a testar ele, né? Se você tivesse 2 casas, você daria uma? Claro! Com certeza. Se você tivesse 2 carros, você daria um? Com certeza. Eu sou generoso. E se você tivesse 2 tênis? Nem a pau. Não estou entendendo. Você é capaz de dar uma casa, um carro, mas não vai dar o tênis? É que 2 tênis eu tenho. E 2 casas e 2 carros eu não tenho. É fácil a gente lidar com aquilo que, se eu tivesse, eu seria.
Mas quando se trata de fazer algo com o que já temos, complica. Fica mais complicado. É claro que, logicamente, entendo mais, eu poderia, obviamente e logicamente, ser mais generoso. Não é verdade? Concordo, essa é a lógica aristotélica, talvez, mas Deus, felizmente, não é lógico, como nós. A filosofia de Deus é diferente. Então, para Deus, generosidade não tem necessariamente a ver com recursos financeiros e com ter o suficiente e ainda o mais para poder dividir com alguém. Olha que interessante. Não se trata disso. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre uma determinada fundação britânica, com sede em Londres. Eles fazem, desde 2010, eu li isso um dia nessas revistas de bordo, sem querer. Aquilo me chamou muito a atenção. Existe um ranking que eles fazem, que é o World Giving Index, que significa um índice que é analisado baseado na visão do comportamento com relação à caridade, de uma maneira geral, ao redor do mundo. São 146 nações que são avaliadas quanto a 3 critérios: ajuda a estranhos, realização de trabalho voluntário e a terceira, doação em dinheiro. Esses 3 critérios são levados em conta e é montado esse ranking mundial. E o que me chamou a atenção, na verdade, é que na edição de 2017, por exemplo, que foi quando eu li essa reportagem, a pontuação do Brasil nesses 3 quesitos, nesses 3 critérios, colocou o nosso país na 70ª posição. 75, no mundo todo. Nós somos o 75º país que mais contribui de maneira, vamos colocar assim de uma maneira genérica, mais generoso do mundo. Justiça seja feita. Interessante que, se você analisar apenas o trabalho voluntário, o segundo critério, melhor dizendo, o nosso país, olha que interessante, o Brasil, ele fica na 5ª posição. A gente tem, entre cada 5 brasileiros, 1 em cada 5 brasileiros está engajado hoje no trabalho voluntário. Olha que interessante. Justiça seja feita ao nosso país. Mas o ponto não é o Brasil aqui. O ponto que eu quero destacar é que nesse ano de 2017, os 3 primeiros colocados desse ranking mundial são, nesta ordem: primeiro lugar, Mianmar. Segundo lugar, Indonésia. Terceiro lugar, Quênia. Um pouco de geopolítica para vocês. Mianmar é considerado um dos países mais pobres do mundo. Pelo menos 25% da população vive abaixo do limite da pobreza, a miséria. E ainda assim, eles são o país mais generoso do mundo. O Quênia, metade da população vive na miséria, com menos de $1 por dia. Um país que sofre opressões políticas, opressões sociais terríveis, com ditaduras, com fome, foi o 3º colocado no ranking mundial, batendo inclusive os Estados Unidos, nesse ano especificamente. Isso me chamou muita atenção, porque o que eu vejo claramente é que é possível, sim, também ser absolutamente generoso, extraordinariamente generoso, com aquilo que está na justa medida, ou ainda menos. Ainda menos. Esse é o maior exemplo para nós. Agora, biblicamente, se nós formos buscar uma referência para isso, nós podemos usar, por exemplo, o texto da viúva de Sarepta, em 1 Reis, no capítulo 17. Para quem não conhece, eu vou ler rapidamente aqui, vou contextualizar para vocês. Fala assim: então veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida.
Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Elias, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Amém? Quem aqui duvida que a viúva de Sarepta foi grandemente, absurdamente, para alguns talvez tolamente generosa? Ela foi cozinhar a sua última porção de comida. Ela não exagerou ali em dizer: ó, é o fim. Nós morreremos, porque não há nada mais para comermos. Porém, a palavra de Deus é clara para essa mulher. Havia um conceito de reciprocidade, um conceito de, como falamos, de recompensa claro por trás do princípio. E ela creu. Ela lançou o seu pão quando entregou ao profeta a sua última porção. E recebeu de volta uma abundância que jamais seria possível naqueles dias. E aí eu começo a entender essas questões de dar o que não se tem muitas vezes. Não digo se envolver com compromissos, absorver compromissos de maneira inconsequente. Mas eu digo com o pouco que temos. Que fique claro isso. Com o mínimo. Mas de novo, e é preciso bater nessa tecla. Quando nós começamos a falar, e isso está muito em voga hoje, em relação a essa reciprocidade, esse caminho de dupla mão, de dupla via, em relação ao ser generoso e receber algo em troca, como um fundamento bíblico. É o que tem sustentado o evangelho da prosperidade, infelizmente. É o que tem alicerçado biblicamente isso. Mas tem um detalhe que precisa ser levado em conta. Porque esse detalhe é o catalisador, é o que faz tudo funcionar ou não. Porque o princípio não é assim tão simples, digamos assim. Não é 1 mais 1 vira 2, ou 3, ou 4 na conta de Deus. Existe algo, uma premissa, que faz a coisa acontecer. Porque se a gente entende que o final da equação toda, dar e receber, não deve gerar em nós, digamos assim, um sentimento mercantilista, sabe, começar a lidar como moeda de troca com Deus. Trabalhar nisso como algo que, ó, dá aqui, mas a outra mão já está estendida. Na verdade, se você parar para pensar no 5º mandamento, honrará pai e mãe para que tenha vida longa e próspera. Primeiro mandamento com promessa, não é isso que aprendemos? Agora, se eu olho esse mandamento com esse sentimento com essa ideia, com esse conceito de mercantilista, egoísta, eu vou ler isso e vou pensar no quê? No bônus do meu investimento. Tá. Então, honrar pai e mãe, o que eu ganho com isso?
vida longa e próspera. Então, o ônus passa a ser honrar pai e mãe. O ônus da coisa. Mas o bônus vale a pena. Quando, na verdade, a questão toda está aqui. Por que não, nos outros mandamentos, não matarás, para que não vá para a cadeia? Não adulterarás, para que não seja apedrejado. Mas esse mandamento, existe uma bênção tão grande por trás, que Deus, na sua generosidade, faz questão de expor. Mas nem sempre as coisas são claras assim. Ali, remete à generosidade a um fator de bênção, o que abre um leque para nós todos. Serás abençoado. O que isso significa de maneira objetiva? Não sabemos. Mas é bom, não é verdade? Quem não quer ser abençoado? Seja lá o que for. Mas, quando eu recebo uma coisa clara, eu falo, uau, tudo isso, vida longa, mas não só isso, próspera. Entendo que o que eu quero mostrar aqui, que jamais o bônus, a recompensa, escondida, digamos assim, por trás do princípio, deva ser a motivação dos nossos corações para sermos generosos. Jamais. Porque o que realmente promove essa relação de reciprocidade, de recompensa, é exatamente a motivação dentro dos nossos corações. É o que realmente faz acontecer. 1 Coríntios 13 fala de uma pessoa, de uma maneira figurada, absurdamente, loucamente generosa. Concordam comigo? Uma pessoa que é capaz de distribuir todos os seus bens entre os pobres. Que não tem reserva nenhuma, que pega tudo que tem, todos, e distribui. Olha que generosidade seria esse sujeito. Eu não faço isso ainda, eu dou meu corpo para ser queimado. Eu me entrego em benefício a essas pessoas. Mas a palavra diz, através do apóstolo Paulo, que tudo isso, essa generosidade incrível, a um primeiro olhar assim, até invejável, não vale nada. Nada aos olhos de Deus, se ele não tiver amor. Esse versículo fala de motivação, do que está por trás do que eu efetivamente estou fazendo aos olhos de todos. Mas uma coisa é fazer aos olhos de todos, outra é estar tentando fazer algo escondido dos olhos de Deus, que tudo vê, e que vai enxergar o meu coração. Sabe, eu não estou aqui falando sobre dinheiro, não é esse o ponto, eu não quero aqui gerar um constrangimento em relação principalmente a essa campanha que estamos lançando agora, não é isso. Eu quero só poder despertar em nós um conceito. Quando Deus olha para a minha oferta, Ele jamais vai ver os zeros que seguem a minha oferta. Mas aí Ele vai ver o quê? O meu coração, que precede os zeros. Não importa quantos zeros sigam o número. O que importa é o que precede a minha motivação. Existe a história da viúva, no momento em que Jesus
estava sentado diante do gasofilácio no templo, e ele observava como o povo lançava ali o dinheiro. Na época não existiam, obviamente, envelopes, as moedas eram lançadas diretamente à luz de todos. E, na verdade, não tinha essa pequena entrada, era um jarro, era um grande pote. E ali muitos ricos, a palavra diz em Marcos, no capítulo 12, que os ricos depositavam grandes quantidades de dinheiro. Mais ou menos aquela história, né? Olá, partiu dizimar, tá, publica lá. Eu sou generoso. Na verdade, chegou aquela viúva velhinha, pobre, depositou 2 pequenas moedinhas, correspondentes a um quadrante. Se você for pesquisar o que significa isso em valores monetários, é talvez uma moeda de 1 centavo hoje. É um valor absurdamente irrisório. Ele chama os seus discípulos e fala assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa viúva depositou aqui agora mais, olha só o que ele está dizendo, mais do que todos juntos. Porque esses ofertaram do que lhes sobrava. E Jesus não está condenando essa prática de ofertar o que não vai me fazer falta. Mas a motivação com que eles fizeram isso. Qual foi a maneira, a atitude dessas pessoas em ofertar dessa maneira? Porém, da sua pobreza, talvez aquela moedinha de 1 centavo fosse a única coisa que ela tinha. E aquilo representou tudo para ela e para Jesus. Jesus está olhando o coração de cada um. Ela não faz esperando o reconhecimento dos homens, como essas pessoas ali estavam fazendo provavelmente. Ela fez isso em reverência, em humildade, com tudo que ela podia oferecer. E ela foi o quê? Abundante. Abundante para Jesus. Percebam como nós podemos ser abundantes com poucos recursos? E esse é um dos conceitos que acompanham o princípio da generosidade. A abundância. Se nós vamos num restaurante e nós somos bem servidos, comemos bem, nós vamos aqui no restaurante da cidade e eles servem a gente até não aguentar mais. Nós saímos dali e dizemos o quê? Fomos servidos com abundância. Porque exatamente assim, quem recebe a ação da generosidade, normalmente enxerga abundância, não escassez. Quem opera a ação nem sempre o faz na abundância de recursos, como para quem enxerga. Então, o que a gente percebe é que o que caracteriza o princípio, acima de tudo, não é, então, a quantidade, mas a qualidade, a motivação, como ela é feita. O propósito por trás de tudo isso. Amém? Outro ponto importante é que generosidade reflete, acima de tudo, gratidão. Um coração grato costuma ser um coração generoso. E um coração generoso, invariavelmente, revela, traduz gratidão. Não é verdade? Lancei a campanha ontem nas redes sociais e umas 10 horas da noite recebi um direct de um amigo que fiz recentemente. Um casal, né, no qual celebrei a cerimônia de casamento dele há uma semana atrás. Eles estão em lua de mel, fora do país. E ele me manda esse direct dizendo assim: Sandro, estava aqui conversando com a minha esposa há pouco, falando para ela que ano bom foi para nós. Como coisas tremendas aconteceram. Um casal temente a Deus, obviamente. Falou assim, como Deus me levou a lugares incríveis que eu jamais pensei, imaginava conhecer. Ele começou a trabalhar numa empresa multinacional, tem viajado muito. Deus tem prosperado ele. Teve um casamento lindo.
E eles começaram a conversar sobre isso, e o sentimento dele aflorou naturalmente, ele me conta na mensagem, o desejo de fazer algo. Olha que interessante. Ele se sentia grato a Deus. E o desejo dele era naturalmente, instintivamente, de fazer algo. Um coração grato te impele a fazer algo. E ele disse assim, quando assisti o seu vídeo, eu falei, é isso. É isso que viremos fazer. Assim que eu voltar para o Brasil, nós iremos contribuir. O ponto é esse. O desejo, sabe aquela sensação de que, como sou grato? Reflete essa disposição em ser generoso de alguma forma. Agora, a generosidade, pessoal, não está somente nos recursos financeiros. Não está somente na condição de dar um dinheiro, ofertar um valor. De jeito nenhum. É muito maior que isso. A generosidade está nas pequenas coisas do dia a dia. Sabe, em casa, quando eu cedo o meu lugar, o meu direito de tomar posse de algo, de assistir um canal de TV. Sabe, quando na fila eu cedo o meu lugar, até para um estranho que seja. Sabe, quando eu ajudo alguém de uma maneira assim, despretensiosa, de não querer levar o crédito pelo trabalho concluído, mas simplesmente de operar gentilmente algo. Eu estou sendo generoso. Eu estou exercitando a minha generosidade. Sabe quando a gente abre mão, talvez ali do último pedacinho de bolo, da última bolacha do pacote, só pelo prazer de ver a pessoa comer, porque ela gosta mais daquele doce do que você. Generosidade está em todas as coisas. E é por isso que esses países que eu citei há pouco são capazes de serem ranqueados à frente de países muito mais ricos e capazes. Porque existe esse conceito de gentileza, de se dar, de ofertar, de propor algo. Olha que ambiente gostoso. Olha que atmosfera incrível que a generosidade é capaz de gerar. Fazer algo. Me sentir bem por beneficiar alguém, de alguma maneira. Não na abundância das coisas minhas, mas com certeza em abundância para quem recebe. Porque muitas vezes era aquilo que essa pessoa precisava. Era exatamente aquilo. E ela enxerga com os olhos de abundância em cima de todas essas coisas. Sempre que somos generosos, nós lançamos o nosso pão. Sempre que praticamos a generosidade, despropositado, não motivado por um ganho, não motivado pelo bônus da recompensa, da promessa de Deus por trás disso tudo. Todas as passagens que vimos ali, eu começo a operar isso como uma moeda de troca com Deus, praticando isso de uma maneira literalmente mercantilista, egoísta. Mas não, fazendo isso de uma maneira natural. Traduzindo o meu coração grato. Eu lanço o meu pão. Alguns anos atrás, 3 anos atrás, provavelmente isso. Com certeza, quando chegar em casa, a Débora vai dizer que era 3 anos e 3 meses, porque ela faz questão de ser específica. Mas em torno de 3 anos. Eu estava no aeroporto, em São Paulo, embarcando para fora do país. E eu estava observando algumas pessoas, eu gosto de fazer isso, e eu observei 2 adolescentes, próximo de uma pequena tenda que vendia cachorro-quente no aeroporto. Todos sabem que aeroporto é caro. Um pãozinho de queijo e um café, 50. Pensa, um café da manhã caro. E esses 2 jovens estavam ali puxando os bolsos, tirando moedinha, fuçando na mochila deles. Eram 2 adolescentes, 14, 15, 16 anos, não sei exato, puxando ali as moedinhas, tentando fazer alguma coisa, porque
Era 11 horas da noite e eles estavam provavelmente com fome, eles queriam comer. E eles conversavam entre si, e o cara da venda ali estava só olhando os dois. E eu fui até eles, me aproximei para entender melhor a situação. Me chamou a atenção aquilo. E eu percebi que eles eram americanos. E eles estavam falando entre si, cara, não vai dar para comprar só um, daí nós vamos dividir. Mas daí não vai dar para tomar nada. Enfim, eles estavam tentando entrar num acordo com o pouco que tinham. Eu falei, sabe o quê? Por minha conta. Eles olharam para mim assim, manda ver. Pega o maior aí, o duplo, não sei das quantas, com a salsicha grande. E refrigerante para os dois. Por minha conta. Os olhão deles se arregalaram assim. Como assim? Eu falei, é por mim. Estou cobrindo. Pode meter bronca. Aí voltei para o meu... Paguei ali o valor, voltei para a minha poltrona pertinho ali, acho que eu estava mexendo no celular ou lendo alguma coisa, esperando o meu voo. Eles passaram perto de mim, felizes assim, super felizes, e fazendo assim, olhando para trás. A gente percebia a satisfação deles, a alegria deles. E foram embora para outro lugar. Mais ou menos um ano depois, um ano e pouco depois, 1 ano e 3 meses depois, o meu filho mais velho, o Fernando, está nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. E ele me liga, desesperado, nervoso. Pai, eu estou aqui, numa fila, comprei um sanduíche, o sanduíche está pronto, porque era tipo um self-service, estou no caixa para pagar e o cartão travou, não paga. E eu senti o desespero dele, o nervosismo, a fila, e ele preocupado, o que eu faço agora? Não vai dar certo, ele nervoso. Eu a 7.000 quilômetros de distância, fiquei nervoso também. Falei, filho, desliga um pouco, eu vou tentar resolver isso. Já entrei no aplicativo do cartão, tentei pegar um número de telefone, tentei fazer alguma coisa. De repente, passaram alguns minutos, ele me liga, manda um recado, ou me liga, não me lembro exatamente. Pai, está tudo resolvido. Tinha uma mulher atrás de mim, na fila, que percebeu a situação. E ela pagou meu lanche. E eu saí de boa. Talvez você possa pensar que seja uma coincidência. Esses 2 meninos também tinham pais lá nos Estados Unidos. Também estavam ali sem recursos, sem condições, preocupados. Alguém supriu a demanda deles. Quero crer que esses pais lançaram pães lá atrás. Pode ser uma mera coincidência, talvez. Mas eu enxergo aqui um princípio. Eu lancei meu pão. De uma maneira despropositada. Totalmente. Posso admitir isso diante de vocês e diante de Deus. E ao seu tempo, no momento exato, perfeito, no timing de Deus, ele voltou. A semente voltou em forma de pão. Literalmente um sanduíche para ele. O que nós temos lançado nas águas nesses últimos tempos? Quais sementes que vocês têm jogado nas águas no seu dia a dia? O nosso melhor? Sabe aquilo que preenche a regra de ouro dos relacionamentos? Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós mesmos? Ou nós temos dado o nosso pão embolorado? Daquilo que sobra. Ou ainda pior, retemos. Sabe quantas oportunidades que a gente perde no dia a dia de lançar as nossas sementes? Quantas oportunidades. Sabe, ser generoso com alguém com um simples sorriso para a pessoa do lado. Esses dias eu, conversando com um amigo meu de Santa Catarina, a respeito de ele cuida de alguns negócios para mim, e no final da conversa eu falei para ele assim, cara, muito obrigado, você sempre uma pessoa atenciosa,
pronta, disposta para me atender, para me ajudar. Muito obrigado. Ele respondeu para mim: Sandro, obrigado por falar isso. Meu dia, isso era pela manhã logo cedo, ele falou: meu dia vai ser diferente hoje, porque eu ouvi essas palavras de você. Sabe, quando a gente é generoso com uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, quando percebemos alguém angustiado, mas na verdade nós olhamos e falamos: não vou nem perguntar, porque, sabe, não quero nem saber, estou com pressa. Sabe, quando eu expresso interesse no bem-estar de uma pessoa ao meu lado, como você está passando? Isso é ser generoso. É dar o meu tempo para essa pessoa, é emprestar o meu ouvido. Queridos, a nossa mensagem essa manhã é muito simples. Como igreja que somos, o nosso desejo é lançar muitas sementes nas águas ao nosso redor. O que nós precisamos ser, em primeiro lugar, é grato. Gratos. Porque essa é a motivação certa. E abundantes nesse propósito. Amém? Sejamos abundantes nas águas ao nosso redor, naquilo que nos cerca. Que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas à nossa volta, sendo generosos. Esta manhã, eu digo para vocês: seja generoso. Amém? Deus abençoe.